Sejam bem-vindos a mais um AgroSucessão, o canal de comunicação que é do sucessor para sucessores. Aqui, como você sabe, o tema é um só, sucessão familiar. Tanto na parte técnica, na parte produtiva, na parte burocrática, na parte de vida, estilo de vida. Aqui é onde você vai realmente se conectar com quem vive e já viveu as mesmas dificuldades e as mesmas realizações que você vive. Então deixa eu te falar um negócio. Segue o nosso canal, curte esse vídeo, manda para um companheiro que precisa escutar uma história que vai edificar a sua vida. E hoje eu tenho o prazer, cara, de receber aqui Marco Elísio Nunes Cunha, um companheiro que assim eu tenho tranquilidade de falar que é um dos maiores empresários de Goiás e agora não só de Goiás, né, mas do Tocantins também. Então ele é um cara referência e eu aqui no bate-papo antes do podcast já aprendi muito, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito edificador para a sua vida. E se você é uma empresa e quer estampar sua marca dentro do AgroSucessão, seu lugar é aqui, seja muito bem-vindo, pode falar comigo que a gente tem espaço aqui para você. E deixa eu te falar, eu não me apresentei ainda, eu sou Daniel Rabelo, sou zootecnista, pecuarista e o principal, sucessor. É isso que queima no meu coração, é isso que eu vivo desde meus 4 anos de idade, na minha primeira memória na fazenda. Então se você quer acompanhar mais sobre o meu dia a dia, o meu Instagram é Daniel Rabelo Zou. Marco Elísio, seja muito bem-vindo, se apresenta para a turma, fala quem é Marco Elísio Nunes Cunha. Primeiro, obrigado pelo convite, Daniel. Assim, é um prazer muito grande estar aqui com você, né? Sabendo aí do quanto você tem contribuído para o nosso agro, o trabalho que você faz. Então, já me apresentando, né? Sou Marco Elísio Nunes Cunha, tenho 47 anos de idade, goiano, comedor de piqui. Porque goiano, para ser original, raiz, tem que ser comedor de piqui, senão não adianta. Exatamente. Sou empresário, como você falou, nós detemos aí a concessão da marca Valtra, aqui no estado de Goiás, e assumindo agora o estado do Tocantins. Sou presidente da Associação da Agrovia Castelo Branco, presidente da Associação Nacional dos Revendedores Valtra e fundador do Hub do Agro, AgroSelections, e também tenho o Instituto Alberto Pereira Nunes Filho, que é um trabalho social que a gente faz para atender os mais necessitados. Show de bola. O seu trabalho voluntário, ele é focado em mais idosos, em crianças? Como que funciona? Hoje o Instituto, a gente tem focado muito na questão das crianças e principalmente dentro das escolas. E o produto que a gente está entregando é a horta social. E o porquê que eu defini a horta? Primeiro, a horta ela remete ao agro. Ela conecta as pessoas à terra, que é a nossa mãe. E a gente definiu por se tratar, para atuar dentro das escolas, porque as crianças de hoje, elas acham que as crianças, os jovens, que as coisas acontecem assim, no estalar de dedo, e não é assim que funciona. Então a horta, ela remete muito na questão do processo, que você precisa de plantar uma semente, você precisa de dar cuidados para ela, você precisa de colocar adubo, você precisa de regar e tem o tempo de maturação para você colher. Então, essa convivência das crianças com esse processo e com esse ambiente, eu acho que traz essa mensagem também. E alimentação saudável. Então, se a criança tiver uma alimentação saudável, ela vai crescer com menos doenças, ela vai ter um aprendizado melhor. Então, a gente achou que esse era a maior entrega do nosso instituto. E nada melhor do que a natureza para ensinar, né? Nada melhor. Deus criou a coisa da forma perfeita. Exatamente. E talvez a gente tentar explicar os processos é muito mais difícil do que a pessoa, viver a criança aqui, pôr a mão, ir lá, fazer, plantar, Exatamente. chegar em casa, mamãe, eu plantei. E cara, que bacana, parabéns pelo seu projeto. E dentro de todas as suas abrangências empresariais, você é um cara que é sucessor, é um cara que toca as fazendas, que viveu esse processo. Conta para nós um pouco da sua história, a história do seu avô, que foi quem começou, né, esse processo de sucessão. Sim. Na realidade, meu avô foi um grande empreendedor, um homem que não teve nem o primeiro grau incompleto, e na década de 70 ele já teve a visão que exatamente viveu o momento da transformação que foi a mecanização no campo. Então ele começou com a marca CBT, ficou por pouco tempo e depois ele assumiu a concessão Valmet. Naquela época era Valmet, não Valtra como é hoje. Então participou de toda a parte desse crescimento do agro, dessa
essa evolução, dessa transformação. A questão quando a soja veio para o Cerrado, ninguém falava que o Cerrado era capaz de produzir grãos, né? E hoje a gente é essa potência aí, graças a Deus. E eu perdi meus pais, eu perdi meu pai com 8 anos, minha mãe com 14 anos e Deus ele dá o destino para nós e ele, na realidade, eu acho que a gente já tem tudo isso escrito, né? E a gente talvez não saiba nem explicar. E com 13 anos o meu avô eu já fui trabalhar na Planalto. Comecei na oficina, desmontando trator, lavando peça e tal. Estudava na parte da manhã e ia para a empresa na parte da tarde. E meu avô, para ir para a empresa ele me levava, mas para ir embora no final do dia às 18, era jalecão, na época chamava guarda-pó, né? Hoje é jaleco, sujo de óleo diesel, graxa, fedendo dentro do ônibus lotado, 18 horas, você já viu como é que era. Mas eu fazia aquilo sem entender um pouco o que ele queria fazer com isso, porque na época não falava em sucessão. Não tinha nessa palavra, acho que não era tão normal, tão rotineiro a gente falar na questão da sucessão, mas eu estava passando por esse processo de uma outra forma. Então eu passei um tempo aí na oficina, isso foi importante para mim, que eu pude conhecer um pouco mais de tratores, de equipamentos agrícolas, de como é que era o funcionamento disso, conhecer todos esses processos. E depois da oficina eu passei um tempo aí no estoque. Naquela época chegava aquelas caixas grandes e a gente tinha que desembalar e era etiquetinha. Você pegava e só podia ser, a fábrica exigia que era só caneta azul ou preta. Você imprimia ali as etiquetinhas, uma por uma, colocava código da peça e tal. Cada peça você ia lá, passava aquela etiqueta, depois você ia colocar na locação. Então, assim, eu muito jovem ainda, mas eu tive que adquirir a paciência, porque o processo era lento naquela época. Passei um tempo aí no estoque, foi um momento de aprendizado muito grande, né, e de desenvolver algumas habilidades, mas o que foi mais marcante na minha vida foi o passo a mais após o estoque, que foi o crédito cobrança. Eu era um jovem muito introvertido, fechado e tal, e lá eu tive que desenvolver a habilidade que hoje eu acredito que foi uma das habilidades que mais nos ajuda no dia a dia, que é o da comunicação. Porque você no crédito cobrança você tem gente, primeiro, que não quer te pagar porque não tem condição. Não é que ela não quer te pagar, ela não consegue te pagar porque ela não tem condição. E você precisa, nessa comunicação, identificar essa necessidade e viabilizar uma forma para que você receba aquilo ali. A pessoa que não quer te pagar, porque ela quer te dar o cano, e você precisa identificar isso na comunicação e achar uma forma de talvez mudar um pouco a visão dela ou se confortar que você realmente não vai receber, né? Então eu digo que isso foi a fase mais marcante na minha vida, que foi essa do crédito cobrança. E logo em seguida, já tinha uns 2 anos de crédito cobrança e eu prestei vestibular para zootecnia na PUC Goiás, que era realmente o que eu queria. Eu já ia com meu avô aos sábados para a fazenda, nos finais de semana. Sempre fui um apaixonado pelo agro e principalmente pela pecuária. Passei na zootecnia e comecei o curso de zootecnia. Só que a zootecnia é período integral. E aí ele falou, eu só quero que você, dentro da sua grade, você coloque um dia da semana vago e os finais de semana também para você poder ir para a fazenda. A fazenda era 30 quilômetros de Goiânia, muito próxima, porque eu estou cansado também e eu quero que você comece a tocar essa operação. Então foi um momento bom para mim que eu levei primeiro o conhecimento que eu tive de Planalto com relação à parte de mecanização e eu sempre participei muito de congressos, de cursos, de palestras, isso sempre me chamou muita atenção e eu aprendi muito com isso. E eu quis trazer isso e consegui trazer isso para dentro da fazenda, da porteira para dentro. E a zootecnia, e eu tive inclusive um pouco mais de facilidade na zootecnia, porque eu tinha essa vida na prática, eu vivia a lida do dia a dia, da pecuária, de lidar com pessoas, porque a estrutura, nós chegamos a ter 60 funcionários na fazenda. A gente participava dos principais leilões do Brasil. O meu avô teve um rebanho de gir, na época, de mais de 1.000 matrizes gir PO registradas. Era um dos maiores rebanhos gir PO do Brasil.
e fazia um gado girolando muito bom. Então a gente participava das principais exposições, dos principais leilões, e eu trouxe algumas tecnologias, por exemplo, na época não tinha fertilização in vitro que a gente tem hoje, era transferência de embrião convencional. Não era nem convencional, era aberta. Você tinha que fazer ela de forma aberta e você tinha um índice muito baixo e tal. Mas a gente trouxe aquilo porque era uma forma da gente multiplicar a genética que a gente tinha. Identificamos naquela época que o pessoal falava que o giro era dupla aptidão e não sei o quê, e na realidade é difícil trabalhar a questão da dupla aptidão. E a gente viu que tinha um nicho de mercado e uma grande oportunidade para a gente selecionar animais com aptidão leiteira. Foi quando a gente pegou aquelas matrizes que tinha melhor aptidão leiteira e começamos a multiplicar na TE, e logo depois veio a FIV, veio aí a ATF, e a gente conseguiu multiplicar isso ainda mais. E aí veio o gir leiteiro, com foco na produção de leite mesmo. E nós tivemos na época uma vaca chamada Xantina da São José, que produziu em lactação oficial 9.214 quilos. Foi recorde nacional. Ninguém pensava que uma vaca gir poderia produzir aquilo em função da produtividade mesmo e da persistência de lactação das raças zebuínas, né? Então a gente conseguiu fazer esse feito lá, trouxemos tecnologia na parte de nutricional para a fazenda, na parte de preparação para torneios leiteiros, começamos a participar, então isso foi muito importante para mim, ter vivido isso na prática, mas foi muito difícil, viu, Daniel? Foi muito difícil, e às vezes eu não entendia, porque os meus amigos com a mesma idade iam para as festas, finais de semana, viajava, passava, era noitada, com shows e não sei o quê, e eu dedicado ao trabalho na Planalto, depois dedicado à fazenda, e falar, pô, será que isso está fazendo muito sentido para mim? Mas eu, hoje, quando eu olho para trás, eu realmente vejo que ele estava me preparando. E deixa eu te perguntar. Que é o tal da sucessão hoje. É aí que entra realmente a sucessão, né? O seu avô, ele cresceu no peito, ele abriu tudo isso no peito, ou ele também teve uma base que veio da família? Não. Ele não herdou nada. A família dele não era do agro, tá? E muito em função de enxergar a oportunidade no período de mecanização, é que ele realmente decidiu entrar no agro. Ele comprou a primeira gleba de terra em Trindade. Muito bom. E depois ele foi expandindo e foi crescendo o negócio e já iniciou lá atrás com a raça Gir. Cara, que maravilha. Eu fico pensando assim, o padrão de sucessão, ele acaba se repetindo. Que na maioria das vezes foi um homem muito desbravador, que rompeu no peito, fez o patrimônio e teve a missão, e seu avô foi muito sábio mesmo, que na época até uma ignorância natural da idade, ele teve a sabedoria de te introduzir no negócio muito cedo. E eu quero que você fale assim do seu coração, qual foi a importância hoje, né, que você enxerga, de você ter começado cedo a trabalhar no negócio e começar por baixo. Eu vejo que a maior importância, a bagagem que eu tenho hoje foi muito em função de quando eu comecei. E da forma que eu comecei. Porque eu acredito que se ele tivesse me colocado, por exemplo, num cargo de gestor, num cargo numa diretoria, que é o que acontece às vezes numa sucessão, hoje em dia, primeiro que eu não tinha preparo. Sim. E normalmente quando você vai liderar pessoas, além da habilidade de liderança, de ter essa habilidade, você precisa de entender aquilo que você está fazendo. E aí quando a gente começa por baixo, como eu comecei lá da oficina, você vai aprendendo e passando por todo esse processo de construção e de entendimento daquele negócio que você vive. Então, para chegar até aqui, tem todo um processo e esse processo ele é doloroso. Mas e quando a gente olha para trás, chegar onde nós estamos hoje, graças a Deus e há muito trabalho, a gente olha para trás e a gente vê realmente que fez todo sentido. E que hoje isso só é possível pelo que nós vivemos. E você viveu um desafio também, depois disso, que foi voltar para a fazenda. Você comentou que você teve uma fase que acabou se desmamando um pouquinho da família. Como é que foi essa fase para você? E lá na fazenda eu tive um problema com uma família que
é muito comum hoje. Acho né? que todo mundo tem, né? Todo mundo. Quem não tem, é uma dor que atira a primeira pedra, né? Exatamente. Todo mundo tem. Então isso é muito comum dentro da Sim. família. Eu tive um problema com a família e tal, e me desliguei da fazenda. Entreguei a fazenda para ele e tal, e ele não queria me segurar. E eu achei por bem que naquele momento eu precisava de viver aquilo e ele precisava de viver aquilo também. E tem um grande amigo que também fez zootecnia, formou junto comigo e acompanhou parte dessa história, porque ele era um fornecedor nosso, na época, lá da fazenda. E eu liguei para ele e falei, ô fulano. Pode falar. Pode falar? Opa, gente boa, a gente tem que falar. Alessandro Ribeiro, cara que assim, que eu sou fã dele, um cara que conhece da minha história, é um grande parceiro, um cara que eu admiro ele demais da conta. Liguei para ele e falei assim, vocês estão precisando de vendedor? Aí ele pegou e falou assim, Marco, a gente tem algumas regiões em aberto, não sei o que e tal. Você tem algum para indicar? Eu falei, tem. Ele falou, quem? Eu falei, eu. Aí ele falou, não é possível, eu Ele estou escutando errado. Ele falou, não, você é vendedor? Eu falei, eu quero, eu quero. Eu só gostaria de fazer esse trabalho na região do Vale do Araguaia. Porque é uma região que tem na região Vale do Araguaia é goiano, né? Sim. É uma região que tem uma pecuária muito grande, né? E tinha uma concentração muito grande de rebanho naquela época também. E a minha avó tinha uma casa em Aruanã. Então essa logística aí iria facilitar, inclusive, a área de cobertura minha. Aí ele falou, só que você precisa de passar por um processo de seleção, o nosso diretor tem que te entrevistar e tal. Eu falei, não tem problema, pode fazer. E eu queria conhecer a estrutura de vocês, e a estrutura dessa empresa na época era em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fui lá, conheci toda a estrutura, os processos, as pessoas, a direção, e fiz a entrevista em Anápolis com eles. Eles tinham um CD em Anápolis, e passei na entrevista, comecei o trabalho, aí fui na Planalto, peguei no banco de dados, acessei o banco de dados junto com o pessoal lá, pedi os principais clientes que a Planalto tinha no Vale do Araguaia. E comecei a focar, visitar esses clientes, e às vezes tinha cliente que já estava com uma marca há 20, 30 anos, não queria mudar, e eu sempre oferecia, vamos fazer o comparativo? Me cede um lote pequeno aí, a gente vai acompanhar ganho de peso desses animais e tal. E assim foi feito em alguns clientes que eram clientes estratégicos. E eu nunca esqueço, o nosso finado, saudoso aí, Iris Rezende Machado, foi um cliente que eu comecei um trabalho lá e eu cheguei na fazenda dele um dia 4 horas da manhã. Tudo escuro, fechado. E aí o dia clareou, o gerente dele saiu lá e falou, Marco, aqui a gente não tira leite não, aqui é só gado de corda. Não chegar 4 horas da manhã, não. Eu acostumado com rotina de leite, que é 4 horas da manhã, eu falei, tá tudo certo e tal. E a gente estava fazendo um trabalho lá de acompanhamento de ganho em peso, e eu pesava os animais junto com ele e tal. E eu sei que com pouco tempo que eu estava lá, eu já estava me destacando dentro da equipe comercial, mas muito em função, primeiro, do trabalho árduo, do foco, né, e da estratégia que ela precisa de ser bem definida logo no início. Passei um tempo aí junto com essa empresa como representante comercial, para mim foi muito importante. Eu acho que viver um pouco esse o outro lado da moeda, né? Que aí você não é patrão, você é funcionário. Né? E a pessoa precisa de ter humildade para viver isso. Porque, não, por exemplo, às vezes as pessoas acham, nasceu no berço de ouro, meu pai é rico, eu não vou trabalhar de funcionário. Gente, é uma experiência que a gente começa a ver a vida de forma diferente, a gente vê que a gente precisa de ser humilde, independente de qualquer coisa, e que a gente aprende com todo mundo, e com todas as particularidades e as realidades que a gente vive. Mas complementando isso que você falou, eu vivi em paralelo muito parecido, que foi, eu vivi a parte comercial como supervisor comercial e desmamei um pouco da minha família uma época. E isso foi tão importante porque quando a gente volta para a sucessão, primeiro, agora você já não enxerga a sua família mais só no vínculo emocional. Quando existe uma cobrança, que ela é uma cobrança do negócio, você fala, cara, ele não está cobrando de mim, ele está cobrando pelo negócio. Aí você começa a se desligar emocionalmente da família. Porque se não existe esse processo, eu falo que o filho ele sempre vai ouvir uma bronca como um filho ouve, e não como um funcionário ouve. E quando você toma uma dura, meu amigo, você está no mercado, você é mais um funcionário. Então, você começa a ter a humildade
de entender e de separar as coisas. Eu acho que isso foi um dos processos mais importantes da minha vida e você concordando com isso também, eu tenho certeza que é um processo de muito sucesso para quem faz, né? Mas continue aí que eu tô curtindo a história. A história tá boa? Opa, você tá doido. Coisa boa. Então, assim, e a gente tem que ver, ninguém é eterno. Sim. Então, os nossos pais vão partir e aí é o seguinte, o que ele deixou pra gente e o que a gente aproveitou dessa oportunidade? Porque o dia que eles partirem, a gente não vai ter a proteção dos pais mais. E o que a gente fez para criar essa independência emocional, essa independência profissional e de viver a realidade, porque o mundo real, ele é muito diferente, às vezes, do que a gente vive sob a proteção dos pais. Com certeza. Então, e ninguém tira essa experiência que a gente vive. Logo em seguida, meu avô teve um problema de saúde, ele teve um nódulo na bexiga e precisou de fazer uma raspagem e retirar um rim. E ele tinha um aneurisma na aorta abdominal que ele sempre vinha protelando, vou fazer cirurgia, não, ano que vem eu faço e tal. E com a questão da retirada do rim, eu acredito que abriu um espaço maior, essa aneurisma, ela se rompeu. E ele foi para o hospital e de lá não saiu. Né? E a gente teve, eu acredito que teve, Deus já escreve as coisas tudo antes, sem a gente saber, a gente já está com o destino pré-definido, né? 2 meses antes dele falecer, sem saber que ia falecer e sem saber que ele estava com esse problema, ele criou a holding, uma holding patrimonial familiar. E deixou tudo, cada herdeiro ali com as suas cotas, deixou muito bem definido. Porque se ele não tivesse feito isso, eu tenho quase certeza que o patrimônio tinha diluído. E não só patrimônio, mas briga também, porque é natural, né? E a briga tinha sido inclusive maior, porque ela aconteceu. Mesmo com tudo isso, para poder blindar o patrimônio e blindar a família, né? Não é só o patrimônio, é blindar a família. Ela aconteceu, teve as discussões e tal, mas se ajustou. Cada um foi tocar o seu negócio, né? E graças a Deus a gente hoje está com a Planalto, e a gente, em função muito do que a gente teve de história, de trabalho lá do comecinho, porque se a gente não tivesse tido todo esse caminho que a gente trilhou, toda essa experiência dentro do negócio, eu acredito que a gente não estaria dentro do negócio hoje ou com o negócio de pé, e inclusive ampliando, crescendo o negócio. Isso foi importante para a gente conhecer do mercado, conhecer do nosso negócio e realmente poder estar direcionando tudo o que a gente tem. Cara, olha que, mais uma vez, as sucessões de sucesso, ela tem alguns princípios que elas são quase que infalíveis. Primeiro, entrar no negócio desde cedo, aprender a base, aprender o chão de fábrica, né, que a gente fala. E segundo, que seja mínima organização do patriarca. Porque olha só, ele poderia ter feito todo o trabalho como ele fez. Um detalhe poderia ter destruído o futuro inteiro. Então, a gente fala muito da sucessão, eu gosto até mais de falar da sucessão a campo, que é realmente o sucessor mudar um pouco os conceitos, mas essa parte burocrática, ela é fundamental. Fundamental. E hoje, a holding ela é um dos pilares, né? E seu avô foi até à frente do tempo, porque naquela época, quantas pessoas falavam de holding? Ninguém. Então, hoje é um tema muito atual. Mas não lembro, não sei 20 anos atrás. 20 anos atrás, meu amigo, era embrionário. Era embrionário. Então, o cara foi... A visão de empreendedorismo, ela não vem só do dinheiro. Ela vem como um contexto. E quando o sucessor ele vem com essa visão de empreendedorismo, ele vai ser um bom sucessor. E acredito, e pelo pouco que eu conheço da sua história, é essa visão que faz vocês continuarem crescendo. Porque ele implantou em vocês não só a disciplina e a base do negócio, mas a visão de empreendedorismo. Cara, isso é um fenômeno. E dentro desse processo, como foi para você, depois que ele faleceu, e ter que tomar as decisões mais difíceis a partir de então? Para mim, acho que foi difícil, mas um pouco mais fácil pelo que eu já tinha vivido. Mas acho que o desafio maior foi realmente ter essa habilidade dentro da família, até porque eu estava como inventariante, né? Então, um neto como inventariante, como é que a família ia enxergar isso? Então, assim, eu tive muitos desafios com família
e nós tivemos as desavenças, né? Normal. Inclusive passamos por um litígio, que isso acontece com todas as famílias, quase todas as famílias, isso é muito comum, a gente não deseja, mas às vezes acontece. Mas graças a Deus chegamos no consenso e a questão da blindagem, a gente estava falando aqui da questão da road, foi fundamental porque hoje temos uma convivência normal e cada um está bem, toda a família está bem, cada um com seus negócios, cada um acreditando naquilo que foi desenhado, que foi definido, né? E crescendo dentro daquilo que tem a condição de cada um, né? Então, assim, isso foi fundamental. E aí eu tive que voltar para dentro do negócio empresarial urbano, vamos dizer assim, e o campo também me deu uma bagagem que eu trouxe para uma realidade que o produtor vive lá na ponta. Então, acho que complementou um pouco mais o conhecimento que eu tive dentro de Planalto, com a fazenda, eu trouxe isso para dentro da realidade nossa atual. Então, por exemplo, quando a gente vai traçar a estratégia da empresa ou a gente vai conversar com clientes, eu me coloco do outro lado. Me coloco do outro lado como produtor, que sou também, até hoje sou produtor, né, e com muito orgulho, e sou um apaixonado pela produção agrícola, né, e pecuária, mas vivendo no conhecimento e sabendo da realidade e das dificuldades que ele passa lá do outro lado. Então, acho que essa conexão aí e esse entendimento, eu acho que agrega bastante. Marquelis, você que é um cara que está envolvido no comércio, que é onde troca valor realmente dentro da pecuária e da agricultura, o que você tem visto da nova geração de sucessores que tem assumido os negócios da fazenda? Uma pergunta bem aberta mesmo. Tá. O que eu tenho vivido muito, não é de hoje não, já tem um tempo. Primeiro, nós temos vários clientes que levam os filhos lá para mim contar a minha história, um pouco do que eu estou contando aqui. E aí eu faço uma pergunta. Normalmente, antes de contar, eu faço uma pergunta. Primeiro para o sucedido. Você já conversou sobre sucessão com seu filho? 95% fala não. E eu, às vezes, pergunto para o sucessor, você quer ser o sucessor? E, na maioria das vezes, eles não têm a resposta. Então, o que a gente precisa realmente de atentar para isso? Eu vou te dar outro exemplo também que acontece rotineiramente lá. Às vezes o pai, o patriarca, é o cara que detém a caneta, e isso ele vem muito de uma criação, eu acho que é muito cultural. Ele realmente detém a caneta e ele tem que ser o decisor, e ele tem que ser o cara que define. Então, assim, precisa de mudar isso, e eu vejo que está mudando. Sim. E eu sempre falo, às vezes o pai está lá sentado negociando, o filho está ali sentado no sofá, no celular. Eu falo, chama seu filho para participar da negociação. Começa a trazer ele para entender como é que funciona o negócio. E aí ele chama. E aí o filho, primeiro, é bom para ele, porque ele já está fazendo essa sucessão, pensando já na sucessão. E bom para o filho que sente importante e realmente ver que o pai está trazendo ele para discutir, para discussão, para tomada de decisão, né? Então, eu vejo que ainda tem muita coisa para se crescer nisso, mas ao mesmo tempo eu vejo que já começou, tá? Agora, talvez de forma tardia. Então, os sucedidos precisam de realmente trazer isso quanto antes, trazer esse sucessor mais cedo, conversar disso com o sucessor, conversar disso, sentar, colocar na mesa, meu filho, é isso que você quer, é difícil, ele tem que entender que é difícil, e viver é difícil. Não é o negócio é difícil, não, viver é difícil. Você tem barreiras, você tem dificuldades, você vai sofrer, tem dias ruins, tem dias bons também, mas tudo passa, eu costumo dizer que tudo passa. Mas que isso é o bem para a família como um todo. Com certeza. Né? E eu sempre, eu tenho focado muito ultimamente, assim como você, e essa conexão de hoje, eu costumo dizer que nada é por acaso. Com certeza. Muito no sucessor. Por quê? O sucessor, às vezes, ele cresce escutando o pai falar, fazenda dá muito trabalho, fazenda não dá dinheiro, e o sucessor pensa assim, dá muito trabalho, eu não quero muito trabalho, e não dá dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, né?
Por que eu vou mexer com um negócio desse? Eu vou vender, eu vou pôr no XP. A XP me dá 1%. Eu vou viver tranquilo. Então nós temos que trazer para uma realidade que é muito diferente, talvez, de 10, de 15, de 20 anos, e que o mundo, a evolução, ela está muito mais rápido hoje. A tecnologia está vindo aí. Você pega, às vezes, o que a gente está discutindo aqui hoje, daqui um mês, ela já está ultrapassada. Exatamente. Então, a realidade hoje do campo é muito diferente. Eu faço dia de campo todo ano lá na fazenda para mostrar para os sucessores, para o produtor, que é possível ele produzir dentro do negócio dele com eficiência, com qualidade e com rentabilidade. Então, é possível sim ganhar dinheiro da porteira para dentro. É possível sim você ser sustentável, e aí eu falo que sustentabilidade, o primeiro tripé é o financeiro. Concordo. É possível você ter isso no seu negócio, de forma real, de fato. E além de ser rentável o seu negócio, desde que você traga as ferramentas disponíveis que tem no mercado e profissionalize o seu negócio e faça uma gestão eficiente. E nós temos um segundo pilar que é muito importante. Nós temos uma responsabilidade social. Porque tudo que a gente está fazendo da porteira para dentro, alguém vai comer isso. Alguém agora, nesse momento, está comendo um bife produzido aqui na Fazenda Planalto, em São Miguel do Passa Quatro, em Goiás, lá na China. É isso aí. Alguém está comendo um pé de alface que foi produzido pelo Instituto Alberto Pereira Nunes Filho, em Aparecida de Goiânia. Perfeito. Então, a gente precisa de abrir que o nosso negócio não é só ganhar dinheiro. A gente tem que ganhar dinheiro? Tem que ganhar dinheiro, sim. É possível? É possível, sim, no nosso negócio. Mas a responsabilidade social, essa nós estamos falando de propósito. Porque dinheiro por dinheiro, põe na XP. Vai tranquilo, vai tranquilo. Agora, é muito difícil você ver um sucessor, para te falar que quase nunca ou nunca, você pegou um sucessor desse que pegou esse patrimônio, colocou lá e o patrimônio não liquidou. É muito difícil. Por quê? A sensação que fica no subconsciente é, tô rico, tô rico. Só que na verdade é um caixa que ele não é... Ele não tem um poder geracional de caixa. Não, ele não tem tanta liquidez. Não tem liquidez. Aí se ele tira o ativo lá de dentro, aí o que ele faz? Moço, tá doido? Vamos pegar esse exemplo aí. O cara pegou um patrimônio de 10 milhões de sucessão. Mas 10 milhões? Tá doido, eu tô feito. Talvez se eu trabalhar a minha vida inteira eu ainda ter 10 milhões. Aí o que ele faz? Compra uma casa de compra um carro de 500 mil, que são ativos que não vão trazer retorno para ele. Aí ele começa, então tem mais, só um exemplo aqui, 8 milhões e meio na conta. Não, então eu vou abrir empresa. Aí ele abre a empresa, não é bem sucedido. Aí começa a liquidar patrimônio, até que chega uma hora que ele fala, cara, cadê meu dinheiro? O que eu fiz com o meu dinheiro? Então, nessa linha, eu acompanho muitos sucessores na rede social que ele tem a vontade, só que ele está perdido. Ele não sabe por onde começar. Por onde que esse sucessor começa? Primeiro, ele tem que definir o que ele quer. Acho que ele tem que ter... Ele tem que definir e tem que ter clareza daquilo. Se é continuar no negócio, porque ele gosta, mas ele não entende, ele tem que ter a humildade de buscar uma ajuda. E essa ajuda pode ser através de uma empresa de consultoria. Nós temos muitas empresas de consultorias aí no mercado que podem ajudar, empresas sérias, né? Então, assim, hoje tem empresas que ele pode, inclusive, terceirizar a gestão da fazenda. E aí, talvez, ele terceiriza a gestão um tempo e é o momento dele aprender do negócio. Tá? Então, assim, não é simplesmente, o pai morreu, colocar aquilo fora. Até porque ele não sabe, é o que você falou, ele não sabe o que fazer daquilo ali. Ele não tem um planejamento. Então, assim, se não sabe o que fazer, primeiro, busque uma pessoa de confiança que tenha conhecimento e que possa ajudar ele a definir o que ele pode fazer com aquele patrimônio. Se é dar continuidade, porque ele gosta, que é um negócio que ele quer manter, ok, busca ajuda. Não, se não é, eu quero liquidar aquilo ali, porque eu quero investir em outra coisa, porque o meu core não é aquele, é outro, ok, invista naquele negócio, mas sempre com pé no chão, porque eu falo o seguinte, não tem dinheiro, não tem tanto de dinheiro que não acabe. Concordo. Eu conheço fatos reais, fortunas
aqui no Brasil que se acabaram. Eu acredito que muita gente aí conhece também, que se acabaram por quê? Não teve uma gestão, não teve uma sucessão bem feita, não teve um planejamento. Então, assim, isso é muito importante. Tal do dinheiro não aceita desaforo, né? Aceita. Não adianta. Meu avô, desde a época do meu avô, já falava isso. Não aceita desaforo. E você que é um cara já vivido, que tem a sua história já de muito sucesso, o que você pode falar para o patriarca? Porque o que eu sinto? Mais uma vez, é a dor do sucessor. Ele fala, meu pai não me ouve, meu pai não me dá o sim. Quando eu tento aproximar do negócio, ele me afasta. Eu quero, mas meu pai não deixa. O que você pode falar para esse pai? Primeira coisa, eu estava conversando esses dias com um cara que vende plano de... aqueles planos de funerário, aquelas coisas. A maior dificuldade hoje no Brasil é você lidar com morte. Primeira coisa, ele tem que saber que ele vai morrer um dia. É um assunto delicado de falar, mas é realidade. Então, o patriarca precisa saber o seguinte, um dia eu vou morrer. E quem vai dar continuidade em tudo que eu construí? E o êxito disso vai estar muito relacionado com que você, ou da forma que você vai preparar o seu sucessor. Então, senta com ele, conversa com ele. Eu acho que a comunicação ela precisa de ser muito transparente, muito aberta e com muita confiança entre o patriarca e o sucessor, né? E ela precisa de existir e ela não é só no começo, não. Ela não é só para saber se ele quer ser o sucessor. É uma conversa com frequência. Traz ele para as decisões, para a tomada de decisões, começa a envolver ele mais na tomada de decisões. E a cabeça do jovem, ela é uma cabeça mais acelerada, ela é uma cabeça diferente, até porque não tem ninguém igual a ninguém. Então vai discordar, isso é normal, né? Vai concordar, a hora vai discordar, isso é normal. Agora o mais importante é sempre chegar num consenso, entendeu? E saber que um dia quem vai estar tomando a decisão é o sucessor, porque você não vai estar mais ali para apoiá-lo. Então você precisa de ouvi-lo, mesmo que a decisão não vai ser o que ele está falando. E, inclusive, se a decisão não for o que ele está falando, o sucedido, né? Exatamente, o sucedido tem que falar por quê. Por quê? Quem detém a experiência é o sucedido, é o patriarca. E o outro vai ser o sucessor. Então, janeiro, uma coisa é janeiro. É muitos janeiros que ele trouxe a experiência para ele. Outra coisa é uma pessoa que tem uma visão, talvez uma visão mais atualizada de negócio, né? Que inclusive complementa com essa experiência aqui que o patriarca vai trazer. Então a mensagem que eu dou é, primeiro, saiba que um dia vai morrer. Segundo, comunicação ela é a base de tudo e a boa comunicação ela é a base para o sucesso da sucessão. E um dos grandes desafios da sucessão, eu recebo essa pergunta acho que quase todo dia. Como que eu faço com conflito geracional? Por quê? Vem uma geração ansiosa, rápida, imediatista, que não tem tempo, que não tem paciência, que não tem experiências negativas, quebra, falência, dificuldades tão robustas. E vem uma geração mais lenta, que é pelo esforço, que é pela dedicação, que naturalmente consegue ter uma resiliência maior, uma paciência maior, e geralmente essas gerações elas não estão conseguindo se comunicar, achar um meio termo. O que você enxerga que tanto no âmbito familiar e empresarial, o que tem que acontecer? Primeira coisa, começar cedo. Quanto mais cedo começar, melhor é. Se tiver condição de começar com 4 anos de idade, 3 anos de idade, já começar a levar para o negócio, começar a viver, conhecer o ambiente de trabalho, ela já começa a familiarizar com aquilo ali. E aí a criança, nesse caso, ela vai começar a conviver com aquela fala sua, ela vai começar a ter uma maturidade um pouco mais cedo. E aí na questão do conflito, que normalmente isso vem numa fase um pouco mais na adolescência para frente, ela já vai estar com uma cabeça um pouco mais aberta. Então eu acho que esse é uma forma. E se ele não teve a condição de viver isso muito na infância, e já está mais na adolescência já, vamos dizer assim, você ter conversas mais frequentes. Você fazer ele passar pelas dificuldades. Não pode voltar atrás, deixa passar por dificuldades. Porque o que acontece nos pais de hoje? Como eles estão muito ausentes da criação,
em função das rotinas, do mundo corrido, do dia a dia, o filho erra alguma coisa, ele se sente culpado, aí ele vai lá e dá de mão beijada. Recompensa. Recompensa, exatamente. E isso não pode ser feito. Porque você cria filhos mal acostumados. Né? Então, assim, os filhos têm que passar por dificuldade, os filhos têm que saber que é difícil, que tem dor, mas que você está ali para apoiá-los, desde que eles queiram te escutar. Perfeito. Eles têm que te escutar. E você tem que escutar eles também. Então, eu acho que aí a partir do momento que os dois entendem que ali é uma relação de troca e respeitosa, aí as coisas começam a fluir melhor. Vou te dar um exemplo prático disso que você acabou de falar. Um dia eu estava voltando da fazenda, inclusive recente, se não foi a vez passada, foi a anterior, que eu fui para a fazenda com meu pai. A gente estava voltando, o pneu furou. E aí a gente começou a trocar o pneu, eu estava descendo o pneu da caminhonete na parte de trás e ele foi desparafusar os parafusos, né? Afrouxar. E aí eu não vi, porque eu estava tirando o pneu. Beleza, aí a gente começou a subir o macaco e tal. Aí o pai, nós temos que desparafusar aqui, afrouxar os parafusos, senão vai dar errado. E ele calado. Continuei subindo, falei, pai, o pneu vai sair do chão, nós temos que tirar o parafuso. E ele calado. Aí pela terceira vez, pai, o pneu saiu do chão, nós não vamos tirar o parafuso? Aí ele, eu já tirei o parafuso, você não viu que eu tirei o parafuso? Aí eu parei tudo, falei, pai, nós estamos trocando o mesmo pneu. Você está na gerência do negócio. Eu estou fazendo por nós, não é nem por você, que senão eu também não chego em casa. Eu estou fazendo por nós. Se você que está conduzindo, nós estamos trocando o mesmo pneu, se você não comunicar, o processo vai dar errado. Então, se você quer que nós dois troquemos o mesmo pneu, nossa comunicação tem que ser a mesma. Aí ele parou assim, mudou o tom. Dani, desculpa, é porque eu achei que você tinha visto, achei que você estava desatento. Eu falei, não, pai, estava debaixo da caminhonete, tirando o pneu. Eu não vi. Então, esse exemplo acho que é o mais prático em relação a isso. Nós dois estamos no mesmo barco, é no mesmo carro. O pneu é um só, meu amigão. Se furar, é os dois que vai pro ralo. Os dois não vão chegar em casa. Então, se o pai não tivesse a consciência de liderar a operação e de forma comum, quem está executando, que provavelmente é o sucessor, ele também vai ficar perdido, desassistido, né? E o que você pode falar, cara, para aquele sucessor que já está no negócio? Vou até levantar uma bola para o seu negócio hoje, que tem uma dificuldade com máquinas, mas que não está conseguindo achar uma saída. Por quê? Dificuldade de crédito, às vezes a dificuldade da própria atividade, que não está sendo tão lucrativa por erros gerenciais ou operacionais, mas o cara fala, cara, eu não estou dando conta, eu preciso de um trator. O que você fala para um sucessor desse? Hoje nós temos, primeiro, muitas pessoas, muitas empresas e muitas ferramentas disponíveis no mercado. Buscar uma ajuda, né? Primeira coisa, buscar uma ajuda, um especialista naquele setor que você está demandando. Então, por exemplo, se for máquina, lógico que tem que buscar lá na Planalto, né? Senão já vai estar errado, né? Até porque nós temos especialistas preparados lá para identificar primeiro a sua necessidade de acordo com a sua demanda, a sua realidade. Se for crédito, nós temos também especialistas lá que vai identificar a sua necessidade e qual o melhor produto para te atender. Então, é isso. Primeiro, identifica o que você precisa, busque uma ajuda, uma assessoria naquilo que você tem demanda. E hoje nós temos no mercado aí especialista de todas as áreas que você pensar, do agro ou da área da saúde. Então é buscar, e principalmente buscar empresas e pessoas de confiança, pessoas sérias. Porque com esse mercado punjante que a gente tem, e o agro é muito punjante, tem muita gente que entrou no mercado e está enxergando as oportunidades e tal, às vezes não tem tanta experiência ou não tem experiência, né? E às vezes não é a pessoa certa ou às vezes você erra na escolha daquilo ali. Então busque pessoas que têm experiência, pessoas que já têm uma história, pessoas que já têm um know-how para aquilo ali, pessoas que não estão importando com número, porque tem gente que está importando só com número, com faturamento e tal. Pessoas que têm compromisso com o seu resultado. Acho que esse é o mais importante. Perfeito, show de bola. Merkelis, cara, bom demais. Só que tem uma conta que eu acho que essa vai ser interessante do sucessor ouvir. Compensa hoje, matematicamente, financeiramente, a fazenda ter um trator dentro de casa ou não? É inviável? Tá. A conta que precisa ser feita,
Daniel, é o seguinte. Primeiro, quantas horas por ano é a minha demanda dentro da minha fazenda? E aí você multiplica pela o valor da locação por hora dessa máquina. Você vai chegar num número. Esse número eu consigo pagar uma parcela do meu trator, porque hoje nós estamos falando de financiamento que pode chegar até 10 anos. Então, se você chegar ali naquele número, aquele fator ali, aquele resultado, você multiplicar ele por 10, ele for igual ou maior o valor do trator, compensa você comprar o trator. Se ele for menor, às vezes não compensa você comprar o trator. Mas nós temos um outro fator aí, que tem muita gente que às vezes chega na conta que é menor, a minha demanda, ela vai coincidir com a demanda da região. Vou citar um exemplo, por exemplo, agricultura. Na agricultura aqui em Goiás, normalmente começa aí outubro para novembro, todo mundo está plantando. Então a época que você vai precisar é a época que está todo mundo plantando. Então às vezes você não tem disponibilidade de máquina para a época que você está precisando. Então esse é um problema. Mas normalmente quando a gente faz essa conta para o cliente lá dentro da revenda, a gente chega à conclusão que compensa e muito ele ter o trator. Mas é importante fazer essa conta aí para definir, para decisão. E o que ele vai levar em conta para ver o tamanho do trator e a escolha? Porque tem a linha A, tem a linha B, tem a linha 140. O que ele vai tomar a decisão para escolher o modelo do trator? A primeira coisa que a gente pergunta, e a nossa equipe é bem preparada para isso, qual a operação que você vai fazer com esse trator? E aí, quando o cliente fala, minha operação é, por exemplo, preparo de solo, ok? Que tipo de preparo de solo que você vai fazer? Qual que é a área que você reforma todo ano? Não, a área é tanto. E aí você começa a calcular primeiro qual o implemento que você vai precisar para fazer aquela operação, para você dimensionar qual a potência do trator que você vai precisar para puxar aquele implemento. Então, a primeira coisa é identificar qual a operação que ele vai precisar, tá? E que tipo de implemento ou de equipamento que ele vai precisar para fazer aquela operação. E aí você dimensiona qual que é a potência do trator. Por exemplo, o Daniel, é a questão de plantio. Perfeito. Lógico que tem a plantadeira, às vezes o produtor tem a plantadeira dele ali, e a gente vê qual que é a plantadeira, a primeira quantidade de linhas que ela tem, se ela é adubo semente, se ela é pneumática ou não, se ele planta com disco ou com haste. Tendo todas essas informações, a conta que a gente faz a necessidade por linha é de 10 CV a 13 CV. Depende da configuração dessa plantadeira. Então, por exemplo, se ela for uma plantadeira convencional com 13 linhas, a gente precisa de um trator de 130 CV. No mínimo. Para no puxar mínimo. Saudável. Exatamente. E outra informação também que é importante, relevo da propriedade, onde é aquela área que vai ser plantada, e se ela é um solo mais argiloso ou um solo mais arenoso. Com isso aí você consegue dimensionar todo o conjunto, trator, plantadeira. Perfeito, show de bola. Marquelis, cara, show de bola. E caminhando para o final, um bate-papo muito edificante realmente, a minha pergunta é, que mensagem ou que princípio que você pode tirar do coração do seu avô e passar para a próxima geração? Que princípio e valor que você fala, cara, isso aqui se eu pudesse disseminar no mundo, eu disseminaria esse princípio e esse valor do meu avô. O que seria? Primeira coisa, honestidade. Você tem que trabalhar de forma honesta em todos os aspectos. Honestidade, transparência. Você tem que ter transparência com as pessoas, você tem que ter transparência nos negócios que você vai fazer. Isso é fundamental, são valores que inegociáveis e hoje isso é condição para você, inclusive, fazer negócios com pessoas que tenham esses valores. Sim. E eu tenho batido muito, mas muito, em todos os eventos que eu participo, palestra, dia de campo, toda pessoa tem que ter um propósito. Toda pessoa. Porque quando você tem um propósito, você tem um direcionador. E aí, tudo fica mais leve para você, porque você sabe, quando você acorda de manhã, você tendo um propósito, você sabe o que você vai fazer. Qual que é o caminho que você está trilhando e qual o rumo que você deve tomar. Então, isso e te fomentar, né? Porque o propósito fomenta. Ele te fomenta a buscar
está alinhado com aquilo ali, ele te fomenta, inclusive você ter cada vez mais forte os seus valores manifestando ali nas suas ações. Então eu sempre pergunto assim, ó, quem não tem propósito tem que parar meia hora, de preferência sem celular, sem estar no barulho. Se tiver fazenda, vai para a beira do rio, dentro do mato, escutando os passarinhos e começa a pensar em você, trazer algum pensamento positivo ali, busca uma luz divina, busca algo maior e defina qual que é o seu propósito. O que você quer para sua vida? O que você quer para as próximas gerações? O que você quer para o futuro do mundo? Às vezes a gente acha que a gente é tão pequeno perto do mundo, mas as ações diárias e rotineiras nossas têm que fazer sentido para o mundo. Então o que eu acordo, o que eu faço e o que você faz e o que você entrega para as pessoas, ela tem que fazer sentido para o mundo. Perfeito. Então assim, eu tenho meu propósito muito bem definido, eu acordo todos os dias sabendo o que eu tenho que fazer para mim concretizar e buscar cada vez mais estar entregando o meu propósito, que é levar informação de qualidade para o produtor rural, com que ele consiga produzir mais dentro do negócio dele, que ele consiga ter uma sustentabilidade melhor para dar uma qualidade de vida para a família dele melhor, que ele consiga produzir mais a fim de matar a fome do mundo. Sim. Então, se a gente acordar e ter esse direcionador, cara, o restante é consequência. Perfeito. E a gente fala, às vezes a fala da gente parece que só fica bonita, mas não é real. Mas olha só, enquanto você estava falando, eu estava pensando. Se um cara, ele é seu cliente, ele vai lá, ele compra o trator certo, no VC certo, na potência certa, com o implemento certo, e ele vai lá no dia a dia, é um trator que faz ele plantar na forma mais fácil, traz produtividade para ele, traz menos dor de cabeça, porque ele teria que fazer com muito mais desafio sem esse trator. O que você trouxe? Uma facilidade para a vida dessa pessoa. Então, às vezes falar é bonito, mas na hora que a gente vê na prática acontecendo, você fala, cara, isso aqui queima no meu coração. Tá doido. Aí no cliente fala, bicho, nossa, bom demais, o tratorzão aqui tá moendo, o trem tá bom demais da conta. Você fala, cara, que bacana. Tenho certeza que isso aquece seu coração. Porque a transação financeira, ela é só uma consequência. Consequência. Eu vou te dar um exemplo real. Aconteceu, deve ter um ano e meio mais ou menos. Chegou um cliente lá na empresa, precisando de umas máquinas e tal, e aí eu fui conversando com ele primeiro entendendo o que era a propriedade dele, o que era a cultura, o que ele pensava. E aí, normalmente é importante a gente entender o que a estrutura dele é hoje e o que ele pensa para o futuro, para você já ter condição de dimensionar, já pensando no futuro, na ampliação, alguma coisa nesse sentido. E aí fizemos um orçamento para ele e ele falou, não, mas é caro, não sei o que. Eu cotei ali na concorrência e tal, e lá está mais barato. Aí eu falei, ó, se o senhor me permite, o senhor pode me abrir os valores lá? Aí, com muito custo, eu consegui ele abrir e a gente foi conversando e ele me mostrou o orçamento. Quando ele me mostrou o orçamento, eu falei assim, o meu trator está um pouco mais caro que o da concorrência, mas a concorrência está te vendendo 6 tratores aqui. E para a sua operação, você vai precisar de 3. Ele falou, como assim? Você está falando em metade? Eu falei, porque eu tenho quase certeza que o cara que fez esse orçamento para você aí, ele está preocupado em bater a meta dele no final do mês. E nós estamos preocupados com o seu negócio. Isso vai ser consequência. Nós estamos preocupados em te fidelizar, em atender a sua demanda. O nosso propósito é outro. Cara, ele nunca mais... Ele fechou assim. Ele não olhou o preço mais. Eu estava economizando para ele alguns milhões, porque tinha um monte de implemento junto com os tratores. E ele nunca mais comprou uma arruela fora, a não ser na Planalto. E essa é a forma que a gente trata os nossos clientes. A gente tem que pensar, é muito mais do que só a venda. A venda, o faturamento, a meta da equipe nossa, ela é consequência do atendimento e da responsabilidade que a gente tem com os nossos clientes. Perfeito. Entendeu? Então, assim, é um exemplo que eu trouxe aqui e que a gente vive isso dia a dia. Show de bola. E uma pergunta até em paralelo, essa não tem nada a ver com sucessão, mas é porque,
Cara, eu gosto, eu sou curioso desses negócios. A gente vive no comércio, eu vivo no comércio desde meus 17 anos, o balcão da loja do meu pai. E o que você enxerga, cara? Porque o pecuarista, o lavorista, às vezes é um cara muito simples. É um cara que tem 200 milhões de patrimônio e chega na loja de chinelo, de calça rasgada e parece que ele não tem nem terra debaixo da unha. Como que você lida com essa aparência na hora do cliente comprar? Todo mundo tem que ser bem tratado, porque esse perfil aí é muito comum no agro, muito comum. O produtor ele é muito simples em função da criação que ele teve, da cultura que ele tem, então assim, e a gente precisa tratar todo mundo de forma igual, com a qualidade, porque na realidade, no final do dia, a maior entrega que a gente tem que ter chama experiência do cliente. Qual experiência que o meu cliente teve na minha empresa? Qual experiência o cliente teve no meu atendimento? Então, assim, isso faz parte da nossa cultura. É a experiência do cliente, independente de que se ele entrar lá de chinelo, se ele parar lá numa Mercedes, ele é atendido da mesma forma. Então eu vejo que isso é comum no agro e as pessoas têm que ser, independente da classe social, independente do padrão de vida dela, tem que ser tratada de forma igualitária. Perfeito, cara. Fenômeno. Moçada, mais uma conversa de muita edificação, de muita informação de valor. E o Agro-Sucessão é isso. Ele é realmente, como eu falei no começo, o canal que acho que os sucessores vão se sentir em casa. Porque ele vai falar, rapaz, esse trem como é que eles falou, eu vivi um trem desse. E é aqui onde a gente vai conseguir trazer mais respostas para suas dúvidas do dia a dia. Então, mais uma vez, eu deixo aqui, é um pedido, porque isso aqui é para chegar em mais pessoas. Então, compartilha esse vídeo, segue o nosso canal, curte esse vídeo, comenta aqui se esse vídeo foi bom e foi útil para você. Fechou? Aquiles, obrigado. Tamo junto. Eu que agradeço. O que precisar da gente, estamos à disposição sempre. Você Com sabe certeza. disso, você é um companheiro, um parceiro. Sim. E um cara preocupado com a sucessão. Com certeza. E é o futuro do Brasil, querendo ou não, a próxima geração é essa aqui que está nos escutando. Moçada, um abraço, fiquem com Deus, você já sabe. Bora pro mundo.